Você diz que acredita em Deus, Eu digo que ajo como se ele existisse. o que é bem mais preciso. Você age como se Deus existisse. Ouvi você dizer que ajo como se Deus existisse, que não sou realmente ateu. Até agora, parece que sim. Vamos ver, a noite é jovem. Então, nesse sentido, eu realmente não sou um ateu. Eu ouvi você dizer isso. Alguma parte de você é? Se eu fosse ateu, seria muito mais mal comportado do que sou. Eu seria como Raskolnikov, cometendo assassinatos e assumindo que não há nada de errado nisso. Seria mais provável, sim. Então, em que sentido você quer dizer? Qual é o Deus que você age como se ele, ela, isso existisse? E qual é a coisa em forma de Deus que eu devo ter na minha vida para me impedir de ser, citando, um verdadeiro ateu? Bem, eu vou te dizer algumas das coisas que eu quero dizer com Deus. Parte da concepção de Deus que subjaz ao ethos ocidental é a noção de que o que quer que Deus seja é expresso no discurso verdadeiro que retifica hierarquias patológicas. Isso não é tudo. Também enfrenta o caos interno e cria ordem habitável. Essa é a proposição metafísica, considerada ao menos um elemento de Deus. Então, eu pensaria nisso como uma realidade transcendente que só é observável ao longo dos maiores prazos iterados para o seu ponto. Deus é como representamos, juntos e de forma imaginativa, a consciência ao longo do tempo, sendo a manifestação dos aspectos mais reais da existência em grandes prazos, mesmo que não sejam sempre percebidos como objetos imediatos. Então, o que isso significa, em certo sentido, é que você tem concepções de realidade incorporadas em sua estrutura biológica e metafísica, que são uma consequência de processos de evolução que ocorreram de maneira inacreditável. Vastos períodos de tempo moldam sua percepção da realidade de formas que não ocorreriam se você vivesse só o tempo da sua vida. Deus é o que sempre morre e renasce buscando ser superior e verdade. Elemento central da mitologia do herói, Deus ocupa o topo da hierarquia de valores. Outra forma de ver, Deus é quem chama e responde ao eterno chamado da aventura. Deus é a voz da consciência. Deus é a fonte de julgamento, misericórdia e culpa. Deus é o futuro para o qual fazemos sacrifícios e algo semelhante ao repositório transcendental de reputação. Aqui está um legal se você é um biólogo evolucionista. Deus é aquele que seleciona entre os homens, na eterna hierarquia dos homens. Então você sabe, os homens se organizam em hierarquias e então os homens sobem na hierarquia. Há princípios importantes que determinam a chance de ascensão. E esses princípios não são tirânicos. São a capacidade de articular a verdade, ser competente e fazer julgamentos morais apropriados. E se você pode fazer isso em uma determinada situação, então todos os outros homens irão votar em você na hierarquia, por assim dizer, e isso aumentará radicalmente sua aptidão reprodutiva. E a operação desse processo, ao longo de longos períodos de tempo, me parece que está codificada em algo como a noção de Deus Pai. Não estava ouvindo nessa lista de atributos. Um Deus que se importaria se alguém se masturbasse. Eu não estou ouvindo um Deus. Um ser pessoal capaz de ouvir ou responder orações, certo? Apenas estou me perguntando qual porcentagem de pessoas religiosas que diriam: ah, sim, eu acredito em Deus e é a coisa mais importante na minha vida. Qual porcentagem dessas pessoas religiosas você acha que tem em mente um Deus do tipo que você acabou de descrever? Eu não sei, Sam. É uma boa pergunta, porque quando eu vou falar com as pessoas, quando eu falo com as pessoas online e uso exatamente essa terminologia, milhões de pessoas ouvem. Chamar aquilo de Deus está bem. Esse é um Deus com o qual não tenho problema, certo? Mas não é assim que a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, estão usando até a palavra. E há algo enganoso nisso. E isso me preocupa, sim. Bem, se a afirmação Se você afirma que todos somos muito confusos sobre a natureza da divindade e da realidade última, é como... Sim, esse é o problema. Isso me preocupa. Você poderia fazer o mesmo com o... ideia de fantasmas, certo? Então, as pessoas tradicionalmente acreditam em fantasmas. É um arquétipo, você poderia dizer, o fantasma.
A sobrevivência à morte é um arquétipo, e sabemos o que as pessoas geralmente querem dizer ao afirmar que acreditam em fantasmas. E eu digo, eu não acredito em fantasmas. E você diz, não, você acredita em fantasmas. Fantasmas são sua relação com o invisível. Você redefine o que é fantasma. Então admito, acredito em fantasmas e no invisível. Você venceu esse argumento. Mas isso não é o que a maioria entende por fantasma. E é isso que vejo você fazendo com Deus. Você definiu o Deus em que a maioria das pessoas acredita. Ao alterar a definição, você tirou o significado tradicional do substantivo e está transmitindo outra ideia às pessoas. Espere, não tenho tanta certeza. O que quer dizer com isso? Significado tradicional, olha, é uma das reivindicações elementares no Antigo Testamento que você nem deve pronunciar o nome de Deus, porque ao defini-lo de maneira muito restrita, você perde a sua essência. Então não vamos falar sobre qual é a definição clássica de Deus aqui, ok? Eu posso te dizer como uma oração pode ser respondida. Poderíamos dizer, bem, talvez você tenha decidido que qualquer um de vocês decidiu que fez algo seriamente errado, ok? E que você quer se afastar do inferno, você quer melhorar as coisas, ok? Então aqui está um exercício que você pode tentar. Então o que você faz você senta na beira da sua cama e diz, ok, o que eu fiz foi errado e você realmente tem que acreditar nisso, certo? Então você pensou sobre isso, está te matando, agora você está penitente e está confessando, vamos dizer, e está confessando para si mesmo, tanto quanto para qualquer um, e você diz, eu realmente quero saber o que eu fiz de errado. E eu realmente quero saber o que eu poderia fazer para corrigir isso e estou disposto a aceitar qualquer resposta que se manifeste para mim. Tente isso, veja o que acontece. Bem, essa é uma oração que será respondida e não será respondida da maneira que você quer que seja respondida. Eu posso te dizer isso muito bem. Esse é um processo com o qual estou familiarizado. Não requer nenhuma explicação sobrenatural. E certamente não requer que imaginemos que qualquer um dos nossos livros foram ditados pelo Criador do Universo. Eu não disse que isso exigia nenhum super não, ok? Não. Mas isso é totalmente compreensível em termos de psicologia humana e não é compreensível porque não sabemos de onde vem a resposta. Bem, não sabemos de onde vem nada. Isso é verdade, sim, ok? Então sim. Mas isso não abre a porta. Quero dizer, uma coisa que podemos saber com absoluta certeza é que quem escreveu a Bíblia também não sabia. E há muitas outras coisas que ele ou ela não sabia, como tudo mais que sabemos cientificamente. Certo? Não é tão óbvio que as pessoas sabem. Ninguém sequer sabia que o cérebro estava envolvido em qualquer coisa disso. O problema é que você pode, então, novamente, isso tem sido focado através da lente de sua ligação com o cristianismo, em grande parte. Mas o hinduísmo é um conjunto completamente diferente de histórias, certo? E muitas delas, a lógica emocional, a importância psicológica, muitas delas têm a valência oposta de qualquer história cristã que você contaria. Estou apenas dizendo que há mais de 1 bilhão de pessoas que têm uma religião, sistema de histórias, do qual derivam todos os tipos de significado, ao qual estão fortemente apegados, onde poderíamos jogar o mesmo jogo de interpretação e valorização arquetípica, e ainda assim, o valor monetário em relação ao bem e ao mal é irreconciliável com o que você obtém do cristianismo. Olha, se o hinduísmo e o cristianismo são irreconciliáveis, certo? Então deve haver um nível mais profundo de realidade que explica por que ambos funcionam, que não pode ser reduzido à verdade do cristianismo. Ou o hinduísmo sendo verdadeiro, sabe, é uma coisa ter seu sistema de crenças despedaçado pela observação de que existem outros sistemas de crenças que são incompatíveis, que parecem ter igual utilidade, mas é ainda pior é que uma vez que você faz a observação de que existem outros sistemas de crenças que têm igual utilidade, então isso pode despedaçar sua crença nos próprios sistemas de crenças e então você está na paisagem nihilista pós-moderna e isso é um grande problema.
Ou você pode estar em uma paisagem mais fundamental que abrange ambos. Vamos aguardar que isso aconteça. Existe similaridade suficiente entre todas as histórias para reconhecermos o que é uma história. Da mesma forma, há similaridade entre todas as boas histórias para identificarmos uma boa história canônica. O que você faz ao iniciar a paisagem moral? Se você está em uma paróquia de 1, de 1000 ou de 100.000, mas não em uma que compartilha algo com os fanáticos pela Bíblia do meu país, que creem que Jesus voltará em vida, porque nunca morreu, julgará vivos e mortos, e haverá ressurreição. E fogo do inferno e todo o resto. Se esse não é o jogo que você está jogando, assuma isso. Alguém já te perguntou se você acreditava na ressurreição literal de Jesus, e você respondeu que levaria 40 horas para explicar. Ok, é esse tipo de coisa que estou respondendo aqui. Você não precisa fazer isso se tiver uma resposta clara. Eu não tenho. E se você também não tiver, isso se conecta com outros temas que ainda precisamos discutir. Sim, com certeza. Isso Não é! não é óbvio no relato bíblico que Cristo foi literalmente ressuscitado, então Não é simples. Isso não é, não. Mas se a pergunta é, você acha que ele... Bem, vamos colocar isso probabilisticamente. Quero dizer, tudo é possível. Eu te digo que é possível que ele tenha sido fisicamente ressuscitado. Quero dizer, não é. É até possível. Espera um segundo. Eu não respeitei a mecânica quântica. O ponto é, eu disse isso. levaria 40 horas para responder, não disse que ele era. Que tal essa resposta? Quase certamente não. As pessoas parecem pensar que estou tentando evitar a pergunta, né? É como se eu não estivesse evitando a pergunta, estou tentando descobrir. Realmente as pessoas têm discutido sobre isso por 2000 anos, é como se não fosse simples. Mas isso é um sintoma do efeito do dogmatismo religioso por 2000 anos. Não é.